Boa noite, bem-vindos a mais um webinar aí da Ashray Student Branch Florianópolis com o IBEPSA Brasil. Hoje o tema é simulação do sistemas de VRF com o Anderson Lett. Antes de começar a apresentação do Anderson, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem melhor o que que é a Ashray e o que que é o IBEPSA que a gente está, promovendo esses webinars. Então, tá aparecendo aí a minha tela, Anderson? Não, tá aparecendo teu Gmail. Ah, então tá com a tela errada. Vou trocar aqui. Desculpa, porque é a primeira vez que. É a segunda vez que a gente está usando esse sistema e eu ainda não estou acostumado a fazer essa. Aqui, acho que agora vai. Agora sim, né? Agora sim. Tá bom. Então, eu vou apresentar para vocês brevemente o que é a Ashray e como que a Ashray pode contribuir na nossa vida profissional, né? A ASHRAE é a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. Ela tem mais de 57 mil membros em mais de 130 países e apesar do nome ser de engenheiros, ela conta também com arquitetos, instaladores e também vai além do ar-condicionado e é, refrigeração hoje em dia, porque hoje em dia o foco é mais amplo, é uma sociedade global que promove bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para o ambiente construído. E o que que a Asher faz, então? Financia projetos de pesquisa, qualifica graduandos, emite certificações. Inclusive, o Anderson tem certificação da Asher, ele até pode falar para vocês um pouco. Já apresentou aqui, inclusive, né? Não sei se foi tu que apresentasse, mas enfim. E promove aí desafios aí com problemas reais de engenharia com prêmios e também desenvolve padrões técnicos. Eu que sou do LabE, lá na UFSC, por exemplo, uso muitos padrões técnicos da ASHRAE. E daí a ASHRAE tem os Student Branches, que são os braços estudantis mesmo. Então a gente organiza seminários, cursos, palestras, trabalha na formação de liderança, preparação para o mercado de trabalho e também faz um network entre os estudantes, as empresas e os profissionais atuantes, né? Então a gente tem parcerias com grandes empresas aí da área do HVAC, né? E E além disso, os membros da Ashton recebem a revista da Ashton, né, com as novidades, né, da Ashton aí. Eventos exclusivos, o networking é muito bom, conhece, a gente tem muito contato, e o pessoal se ajuda muito lá dentro da Ashton. Tem descontos no handbooks, né, nesses padrões, então, esses padrões técnicos que eu comentei, então é bem interessante esses descontos. Passado a gente ganhava, né? Sim, eu acho que ainda na inscrição, eu acho Tô brincando. que pode ganhar um, eu acho. Pode. Eu não tô com coisa na mão aqui agora. O material de inscrição da Asha. Não, mas é só brincadeira, Marcelo. Eu acho que para estudantes tem um desconto aí de 90% é muito atrativo, né? Porque É, traz muitos benefícios ser sócio da Ashray. Vantajoso. sim, tem um desconto de 90% para estudante, ou seja, a anuidade é US$ 25 só. E agora que tu comentasse sobre o ganhável, quando um membro se associa, mas eu acho que não vale para estudante daí, ganha pode escolher um dos padrões técnicos da Asha para ganhar. E, bom, nosso Student Branch Florianópolis ganhou aí em 2020 o melhor Student Branch da região 12, que engloba praticamente a América do Sul, América Central e a Flórida, nos Estados Unidos. E no ano passado a gente também ganhou o melhor Student Branch aqui do nosso chapter, que é a região nossa da Asher. Então, se alguém tiver interesse em entrar, é bem fácil, é asher.org/join.
e daí na hora de escolher ali o preenchimento, escolhe que é a Federal University of Santa Catarina, do Chapter South Brasil, que é o nosso subgrupo da Ashray. E seja bem-vindo daí ao nosso Student Branch. Obrigado. E agora, como hoje, infelizmente, o professor Alberto, que normalmente apresenta em BEPSA e também ajuda a gente a organizar os webinars, né? Ele não pôde vir, então eu vou tentar apresentar para vocês brevemente o que que é o IBEPSA. Não, não é esse. Eu tô mais uma vez perdido aqui, mas vamos ver se... Tá aparecendo Sim, a minha sim. tela Acho que aqui? sim. Tá. Então, falar um pouco da IBEPSA, né? A IBEPSA é a Associação de Profissionais Ligados à Simulação e Desempenho Energético de Edificações. Então, significa International Building Performance Simulation Associations, né? E tem profissionais de diversas áreas, né? E a IBEPSA Brasil, no caso, é filial, né, da IBEPSA Internacional, que engloba o mundo inteiro. Então, é, ela é fundada aí para promover, né, a ciência da simulação, para melhorar o projeto de construção e melhorar a performance, o desempenho térmico e energético dos edifícios no mundo inteiro, né? E promove pesquisa, identifica as áreas que merecem mais investimento, colabora no desenvolvimento de ferramentas e contribui para o desenvolvimento de normas, enfim, e como por que não vou citar, promove webinars como esse. Então, a questão é fomentar a área, né? E o interessante é que quem quiser ser sócio, né, primeiro de tudo é grátis. Então, é só se inscrever lá no site do IBEPSA, na lista de e-mail e tal, e vai participar. E daí a pessoa vai estar numa lista de e-mail, vai estar por dentro, vai poder também, de acordo com o interesse de cada um, entrar nas discussões e contribuir. Então, a gente, inclusive, agora acabou de ser divulgado um o próximo encontro da IBEPS é na América Latina, que vai ser na UFSC, em março de 2023. Vão ser 2 dias lá na UFSC e a gente vai trazer também pessoal aí especialistas aí para palestrar e vai ter também pessoal publicando artigos científicos e tal. Então, é bem legal. Então, essa aqui é a antiga diretoria, na verdade, que é uma apresentação antiga, mas enfim, quem tiver interesse também, é só entrar no ibefsa.org.br, se inscrever lá. E agora, eu acho que eu posso passar a palavra para o Anderson, né? Ele que é engenheiro mecânico, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um profissional acreditado ASHRAE BAMP, que é uma certificação de Building Energy Modeling da ASHRAE. E também trabalha com lead AP, BD mais C, é assim que se fala. E é fundador do IBEPS Argentina e atua desde 2012 em projetos de edifícios nos temas de eficiência energética, assessoria de sustentabilidade e comissionamento de sistemas. Então, obrigado, Anderson, e fico com a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai dar seguimento nas conversas nesse, nessa série de webinars, né, que é conversando sobre simulação. No mês passado a gente falou um pouco sobre o sistema de água gelada
que era um sistema de expansão direta, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o sistema VRF e entender por que que ele é importante, por que que é importante conhecer esse sistema para poder simular ele, né? Já que hoje em dia o sistema VRF para edifícios médios ou de carga térmica média é um dos mais utilizados, e a gente vem percebendo aí um crescimento no uso desse sistema, devido à sua eficiência e motivos que a gente vai ver aqui. Tá? O Marcelo já me apresentou ali, mas reforça aqui um pouco para quem não me conhece ainda. Então, me formei em 2012 na URGS, trabalho com simulação energética desde então. Eu fui morar na Argentina nessa época, fiquei lá até 2016, onde ajudei a fundar o IBEPS Argentina, me consegui a certificação BEMP, né? Uh, e voltei para o Brasil em 2016, quando fundei o estúdio LET e comecei a participar como secretário do IBEPS Brasil. Então, queria reforçar ali o convite do Marcelo para que quem não é membro se inscreva, é grátis. Então, a gente recebe sempre atualizações do mundo da simulação e eventos como este, artigos, normas, sempre está acontecendo isso nos e-mails do IBEPSA. Então, o Marcelo já comentou aqui, né, do 7º Congresso Latino-Americano de Simulação, que é o IBEPSA Latam, que vai ser em Florianópolis nos dias 9 e 10 de março. Essa semana saiu a notícia, então é importante, se vocês puderem, compartilhar essa informação. E para o pessoal aí do mundo acadêmico que quiser submeter papers, tem até o dia 30 de novembro. Então tem 2 meses para divulgar para submeter os artigos técnicos. Os melhores artigos vão ter um espaço para apresentação durante esses 2 dias, e a gente vai ter umas palestras internacionais aí com o pessoal da ASHRAE. Então, seguindo aqui. O mês passado a gente falou sobre o sistema de expansão indireta, que era água gelada, né? Utiliza um fluido intermediário para fazer o transporte de calor do sistema de ar-condicionado até a zona térmica. Hoje a gente vai falar do sistema de expansão direta, e é onde o VRF faz parte. Então, esse sistema, ele usa o mesmo ciclo de refrigerante, expansão indireta, porém, em vez de ter um fluido intermediário, esse refrigerante vai direto na zona térmica e extrai o calor de lá e volta para o ciclo. Tá? A gente tem, basicamente, uma expansão direta, tem 2 grandes grupos, e são os sistemas compactos. Hoje em dia, cada vez menos a gente vê falar em self ou em ar condicionado de janela. Então se utiliza mais o sistema separado, né, que tem uma melhor eficiência. Aqui, isso significa que a condensadora está em outro espaço físico da evaporadora. Então, não sei se todos participaram ou todos conhecem o sistema, o ciclo de refrigerante. Aqui, o refrigerante vem em forma de gás, ele sai da zona em forma de gás, a uma temperatura baixa. Ele é comprimido, então aqui ele vai aumentar a sua pressão e vai ganhar temperatura. Na condensadora, que é aquela unidade externa que a gente vê nos prédios, ele vai expulsar o calor para o ambiente e vai baixar a sua temperatura e vai se transformar em líquido. Esse líquido em temperatura média vai passar por uma válvula de expansão, onde a pressão do refrigerante esse líquido vai diminuir e ele vai virar gás mais líquido, né? Vai ser uma mistura com uma temperatura bem baixa. A hora que ele passar pela evaporadora que está dentro da zona, ele vai absorver o calor da zona, então vai ganhar temperatura, esse gás mais líquido vai se transformar 100% gás, roubando a temperatura da zona. E é assim que ele resfria uma zona. Então, hoje a gente vai falar do sistema de VRF, que nada mais é que um fluxo de refrigerante variável, ou um nome patenteado aqui pela Daikin é o volume de refrigerante variável, que é o VRV. Tá?
A Daikin patenteou isso em 1982, foi ela quem criou esse tipo de sistema. E, então, eles patentearam o VRV, que até hoje é utilizado por eles, mas as outras empresas usam nomenclatura VRF, mas é a mesma coisa, tá? E essa tecnologia, ela revolucionou o mercado, porque ela manda para os ambientes, para as zonas térmicas, a quantidade mínima de refrigerante necessária para resfriar ou aquecer as zonas térmicas. E cada usuário tem um controle independente da sua zona, ao contrário de sistemas antigos centralizados. Então, essa é a grande vantagem, né, do sistema VRF. Bom, como eu falei, foi inventado em 82, logo em seguida foi introduzido esse sistema no mercado europeu, e a partir dos anos 90, a Daikin e as outras empresas começaram a aperfeiçoar esse sistema. Ele foi criado sendo exclusivamente um sistema condensado a ar, então a condensadora ela tinha um ventilador que expulsava esse ar, e tinha que ficar no ambiente externo. Em 90 eles criaram um sistema condensado a água. Então a condensadora já não precisa ficar no ambiente externo, pode ter torres na cobertura do edifício e a condensadora estar bem longe dessa torre. Eu já trabalhei num edifício assim, que tinha uns 40 andares, onde tinha uma série de torres de circuito fechado na cobertura e as condensadoras estavam nos andares, nos pavimentos. Então isso permite uma distância maior entre torre e condensador. E também nos anos 90 e depois meados dos anos 2000, a indústria desenvolveu sistemas para eles operarem em temperaturas externas extremas, então até 50 graus Celsius e até menos 25. O que quer dizer isso? Só a modo de exemplo, eu morei 2 anos numa cidade que era bastante quente, né, no Rio de Janeiro, e eu tinha um ventilador, um ar-condicionado de janela. E ele tinha aquelas proteções externas, sabe, para proteção, parte estética e proteção do sol, eu acho. E era uma fachada oeste, então essa proteção ela esquentava muito ali dentro. Consequentemente, o sensor do ar-condicionado de janela detectava que estava a mais de 40 graus Celsius ali dentro e ele desligava. Então, no auge do verão, quando mais precisava de ar-condicionado, ele desligava porque a temperatura externa estava muito alta. O BRF ele melhorou isso. Então, ele permite um range de temperatura muito maior e isso permite que ele esteja no Brasil, no Oriente Médio ou em cidades, países mais frios, e ele vai funcionar. Então, o fabricante garante isso. Agora, nos anos 2000, os fabricantes estão, ou já estão lançando sistemas VRF com um gás refrigerante mais ecológico que o R410, que é o que se utiliza atualmente. Seria o R32. Ele tem um potencial de aquecimento global bem menor que o 410. Então, o impacto no meio ambiente é menor com essa evolução aí do sistema. Então, aqui só a modo comparativo, né, um sistema split, que é o que a gente mais conhece, o que mais vê na rua aí nas nossas casas. Ele tem uma unidade exterior, que é uma condensadora, para cada unidade interior, que é uma evaporadora. Então, a evaporadora é que fica ali trocando calor com o ambiente e a condensadora fica trocando calor com a parte externa. Este sistema aqui ele funciona no modo liga e desliga, ou seja, quando a temperatura da zona chega no set point, se eu definir lá que eu quero a 24 graus Celsius, quando o sistema detecta que a zona está a 24, ele desliga. Ele fica desligado até a zona aumentar 1 grau Celsius. Quando ela chegar a 25, ele vai ligar de novo. Ele vai ficar nesse ciclo liga e desliga para manter a temperatura. Ele não vai ter uma temperatura constante. E a cada vez que ele liga, o pico de corrente é maior, é mais alto que em modo normal, o que faz com que ele consuma bastante energia, né? Então ele tem um COP relativamente baixo, esse sistema, que vai de 3,2 a 3,8 watt por watt. Porém, ele é um sistema com baixo custo de instalação, ele é fácil de instalar e
e tem um controle, um sistema de controle muito simples, né? Então, cada um desses sistemas tem um controle remoto ali que o usuário escolhe o modo, se é frio ou calor, se quer a velocidade do vento maior ou menor, e cada vez que ele liga ou desliga a evaporadora, a condensadora vai obedecer e fazer a mesma coisa, tá? Porém, ele tem várias coisas que não jogam a favor dele, que é a distância entre uma unidade e outra, a interior e a exterior, ela varia de 15 a 25 metros, dependendo do fabricante. A vazão de ar dele é limitada, né, porque essas unidades firewall, elas têm um ventilador pequeno, e a distribuição da energia, da temperatura nos espaços é pouco uniforme. O sistema multi-split é uma melhoria do split, né, porque ele permite até 8 evaporadoras, aí, dependendo do fabricante, para cada condensador, que favorece a economia de espaço exterior, né? Então, a gente não vai ver tantas máquinas exteriores num edifício que tem sistema multi-split. Mas, quando comparado com o VRF, esse sistema ele não é muito vantajoso, porque ele tem uma eficiência menor e o comprimento máximo total da tubulação é de 85 metros. Então, para edifícios, talvez já não sirva. Então, para cargas maiores aqui 10 TR, esse sistema se mostra que não é viável. Agora, entrando no sistema VRF, como é que ele varia a vazão do refrigerante? Como é que ele vai mandar a quantidade X de refrigerante para cada zona? Então, ele tem um sistema de controle embarcado, ele é integrado e cada fabricante tem o seu sistema de controle, que eles não abrem, né, como é. Isso, por um lado, é uma vantagem, porque vai diminuir os erros de controle, que talvez um sistema de água gelada tenha. Então, cada evaporadora vai mandar um sinal para esse sistema de controle centralizado. E esse sistema de controle, ele, através da sua lógica, vai avisar para um variador de frequência qual é a velocidade que o compressor tem que trabalhar. E esse compressor vai trabalhar ali numa faixa de velocidade de 7 a 10% até 130, 140% da sua velocidade nominal. Por que ele trabalha, ele tem uma velocidade mínima? Porque se ele baixar daquele valor, o lubrificante não vai lubrificar corretamente o compressor e pode danificar. E a mesma coisa é a velocidade alta, né? Então ele tem um limite aí, mas que vai de 7% a 130% ou 140% da sua velocidade nominal. E isso, com esse sistema, né, de inverter ou de variação de velocidade do compressor, em relação ao sistema on-off, por modular a capacidade, ele acaba reduzindo o consumo de energia. Então, nesse esquema aqui, esse gráfico é esquemático, toda essa variação de velocidade que ele faz se traduz em redução de consumo de energia. E os COPs do sistema VRF, ele vai de 13,5 a 5,5. Um sistema normal de VRF, ou padrão, quando comparado com o 3,2 a 3,8 do split, é bem maior, né? A gente pode chegar a COPs bem maiores para o split. Outra vantagem em relação ao multi-split é que ele pode ter uma diferença de altura entre a condensadora, que geralmente fica na cobertura do edifício, ou mesmo se ela ficar no térreo, de até 110 metros. A Daikin é 90 metros, a LG é 110, mas isso permite que em edifícios de até 25 andares possam utilizar um sistema VRF, que antigamente não era possível. A altura máxima era 30, uns 10 anos atrás 50 metros, então agora chega até 110 metros. O comprimento total da tubulação no sistema VRF é de até 1.000 metros. Vocês lembram que o multi-split era até 85 metros, né? Então aqui
no VRF é bem maior, é 11, 12 vezes maior. A quantidade de evaporadoras do sistema VRF é de 60, até 64 evaporadoras, dependendo do fabricante, né? Daikin, Carrier, talvez LG. Então é 8 vezes maior que o multisplit. E ele permite que para uma condensadora de, digamos, 10 TR, ele pode ter até 13 TR, ou toneladas de refrigeração, em evaporadora. Por quê? Os fabricantes entendem que as evaporadoras elas não vão trabalhar a 100% da sua capacidade juntas. Então ele permite ali que a capacidade instalada de evaporadora seja maior que a da condensadora. E também porque os condensadores conseguem variar sua velocidade de trabalhar em cargas maiores, tá? Mas uma das grandes limitações do sistema VRF era que ele só podia trabalhar no modo cooling ou heating. Ele não podia trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, se o termostato master, o operador do sistema, definisse que aquela condensadora ia trabalhar no modo frio, todas as outras zonas tinham que trabalhar em modo frio ou o seu evaporador estaria desligado. Não podia ter uma pessoa ali passando frio e ligar no modo heating. Isso não era permitido, né? Porque a condensadora tinha que trabalhar de um só jeito. Aqui os projetistas de ar-condicionado eles tinham que pensar e se adaptar a isso e projetar um sistema, um conjunto, né, de evaporadores para cada condensadora, de acordo com a fachada ou o tipo de ocupação de cada zona. Por exemplo, se um pavimento tivesse uma sala de dados, que sempre pede cooling, né? Tem ali processamento de dados, tem os racks, os computadores, e nesse mesmo pavimento tivesse uma sala de reunião na fachada sul, numa uma zona bioclimática temperada, como o Rio Grande do Sul, né? Que de manhã essa zona vai requerer calor. Então, o projetista de ar-condicionado não podia colocar essas duas zonas na mesma condensadora. Tá? A solução disso ou a evolução disso, foi o sistema com recuperação de calor, que, que aí sim permite essa configuração e até incentiva que o projetista pense em sistemas que em algum momento do ano um lado vai ter cooling e o outro vai ter heating, para aproveitar o calor. Quando o refrigerante chega a uma zona que está pedindo cooling, ele vem aqui, ele vai roubar o calor da zona, e em vez de ele voltar para a condensadora, ele vai para uma zona que está pedindo o modo aquecimento, né? O modo calor. Tá? Eu particularmente acho que isso não é justificável no Brasil, porque ele é um pouco mais caro esse sistema, e a maior parte do Brasil não requer rating, né? Talvez só o Rio Grande do Sul aqui, Curitiba, provavelmente, algumas outras cidades. Então, não sei se é justificável, mas se for um edifício que consome bastante água quente para chuveiro, para torneira de banheiro, ou para uso hidrossanitário, talvez esse calor possa ser reaproveitado para esse uso, né, para esse fim. E passando aqui na evolução do sistema VRF, surgiu o sistema VRT. Eu não sei se é uma nomenclatura patenteada, eu sei que a LG chama de outro nome, esse é o nome da Daikin. Aqui ele varia a temperatura do refrigerante, então é temperatura do refrigerante variável. É um sistema VRF com VRT. Por que ele faz isso? O que ele faz aqui? Ele vai aumentar a temperatura de evaporação do gás. E isso faz com que a cargas parciais, a eficiência desse sistema aumente. A carga plena, o sistema vai ter o mesmo COP, né, que um sistema VRF sem variação de temperatura. Mas as cargas parciais, ele vai melhorar a eficiência do sistema. Então,
em cidades que têm uma grande variação de temperatura ao longo do dia, como Curitiba, por exemplo, talvez esse sistema se justifique, né? Aqui, ó, por que que ele consome menos, né? Então, ao subir a temperatura de evaporação, então aqui, ó, o sistema veio aqui, foi comprimido, passou pelo condensador, evaporador. Então, em vez de ele evaporar e baixar até 5 graus Celsius, ele baixa só até 10 graus Celsius, a temperatura do refrigerante. Quando ele for comprimir, em vez de ele usar todo esse trabalho aqui que ele estava usando, essa energia, ele vai usar um pouco menos. Isso faz com que o sistema consuma um pouco menos de energia a cargas parciais. E aquele gráfico que a gente viu no início lá, que era a evolução do VRF em relação ao split, ele tem uma nova evolução, né? Que é essa redução aqui de consumo de energia em função da temperatura de evaporação. Aqui usando como exemplo a LG, né? Que eles tinham no sistema Multi 5 deles, tinha um IER, que é a eficiência sazonal ou as cargas parciais, de 9, que é um valor bastante alto, eles conseguem chegar a 10, então aumentando aí 10, 12% em relação ao sistema VRF normal. A Daikin também aqui, ela não mostra o IER, mas ela mostra a diferença do COP, da eficiência de um sistema com VRT, né, com a variação de temperatura, que é o sistema azul, em relação ao sistema que tem essa variação. Então, chegaria a 40%, 50% de melhoria. Tá? E o grande desafio para nós, simuladores, é converter tudo isso, toda essa tecnologia, em dados de entrada para o Energy Plus. É um pouco... o conhecimento do sistema nos serve para isso, para saber o que a gente está colocando no Energy Plus e não simplesmente completar os dados ali ou deixar em auto-size ou usar o valor padrão. A gente precisa entender o sistema para poder saber o que colocar ali. Então, o sistema VRF, né, para a parte da evaporadora ou para a parte da zona, ele é basicamente igual a um PTHP, ou o sistema 4 da ASHRAE, com poucas modificações aqui, talvez. A maior diferença seja que aqui a gente precisa indicar em qual condensadora esse objeto está conectado. Mas, já para o sistema da condensadora para a unidade exterior, a gente vai ter várias mudanças aqui. E talvez as principais seja a gente colocar essas temperaturas exteriores de funcionamento, conforme o catálogo. Aqui, ó, o default do Energy Plus é menos 20 e 43. A gente viu ali que o VRF já está em menos 25 e 50, temperatura externa. Eu sei que para o Rio Grande do Sul, para a Argentina, para a Bolívia, que é onde a gente simula mais, essas temperaturas não têm impacto nenhum. Mas talvez se a gente for simular para uma cidade mais quente do Brasil, não sei se alguma passa de 43, mas se a temperatura externa passar, o sistema VRF vai desligar. Então vai dar set point not met, vai dar problema de conforto térmico ali, e pode vir dessas temperaturas, tá? Outro ponto importante do VRF, como no Energy Plus ele é automatizado, ele não tem um operador do sistema ou uma pessoa definindo em que modo, se é modo frio ou modo calor ele vai trabalhar, a gente tem que definir o tipo de controle aqui. Se ele vai ser definido pela maior quantidade de zonas térmicas que pedem cooling ou heating, ou se vai ser um termostato master. A gente define o tipo de controle da unidade condensadora, né? O esquema de recuperador de calor também está aqui no Energy Plus. Acho que tem uns 5 anos que tem menos até uns 4 anos que tem esse modo. Outra coisa importante aqui que o Energy Plus nos dá a possibilidade de mexer é nas distâncias de projeto
o tamanho equivalente da tubulação de refrigerante, a altura entre a condensadora e a evaporadora, e a distância entre a condensadora a evaporadora mais próxima da condensadora. A modo, por curiosidade só, eu já mexi nesses valores, tá, no Energy Plus, e eu particularmente não encontrei nenhuma diferença nos resultados. Eu botei valores de projeto aqui e não encontrei diferenças. Mas eu aconselho sempre que possível colocar esses valores corretos, os valores de projeto aqui, tá? Outra possibilidade que o Energy Plus nos dá no template, né, do VRF, é definir o tipo de condensação. Se é um sistema de condensação a ar, sistema de condensação a água. Qual é o grande problema do template de VRF? Ele não permite que a gente mexa nas curvas do sistema. Então, todas aquelas melhorias, tanto do variação de temperatura, ou um sistema mais eficiente com um, um compressor melhor, se a gente não mexer nas curvas, o Energy Plus não vai conseguir refletir essas modificações. Então, a gente teria que abrir o modo expandido, e aqui sim, no modo expandido, a gente modificar as curvas do VRF, tá? Alguns fabricantes eles já têm essas curvas prontas para algumas unidades, para alguns modelos, não para todos. Então, talvez conversando aí com o pessoal da engenharia de vendas, ou representantes comerciais dos fabricantes, né, Daikin, LG, Mitsubishi, os mais importantes, Carrier, talvez eles consigam fornecer esses dados. Mas é importante que a gente saiba que existe isso e que modifique isso para poder refletir na simulação o que está acontecendo na prática. Então, essas curvas aqui que eu estou mostrando para vocês são as curvas padrão, os standard do Energy Plus. Tá? Para um copy de 3,58, que é o que estava para esse sistema aqui, a gente vai ter um IER de quase 10. Talvez o sistema real não tenha esse valor. A curva aqui de eficiência das cargas parciais talvez não esteja refletindo a curva verdadeira. Por isso que é importante nós sabermos que isso existe e que tem que ser modificado, se a gente está fazendo uma simulação mais sensível, né? E quer justificar um sistema ou quer mostrar que ele é melhor que o outro. Então, criar essas curvas a partir dos catálogos, eu particularmente não acho nada fácil, porque o catálogo vem com esses dados, né? Que é a potência elétrica e a capacidade térmica do sistema em determinada temperatura interior e determinada temperatura exterior, né? E a porcentagem da capacidade térmica, né? O PLR do sistema. Então é difícil traduzir esses dados em curva, mas eu acho que é muito importante nós, pelo menos, tentarmos e encontrar um sistema ou uma curva mais parecida com o nosso sistema, porque se a gente colocar dados de entrada ruim, os nossos resultados, a nossa saída do Energy Plus vai ser ruim. Por isso que é muito importante, né, a gente evitar o que nas palestras a gente sempre escuta, o garbage in, garbage out. A gente tem que saber que tem isso, entender e tentar ajustar o nosso sistema para representar o sistema real. Eu não sou especialista em sistema VRF nem de água gelada, mas eu acredito que eu conheço esse sistema relativamente bem para poder ajudar vocês caso tenham alguma dúvida e, e para poder simular eles e traduzir eles em dados de entrada do Energy Plus. Então, eu deixo agora um momento para perguntas. Se for alguma dúvida aí, como eu posso ajudá-los? Obrigado, Anderson. Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser colocar alguma coisa, fica à vontade aí. Eu acredito que tem uma sessão de
perguntas, né? É, Q&A ali, que dá para enviar alguma questão. Isso eu tenho uma, não é uma pergunta, é um comentário assim. Aquela questão do heat recovery, né? Da recuperação de calor, que pode tanto esfriar quanto aquecer. Talvez não seria bem útil no Brasil, por exemplo, num hotel que vai ter uma pessoa num quarto dormindo com ar-condicionado no talo e outra pessoa tomando banho bem quente no mesmo andar, no quarto do lado. Sim, sim, é Ou, uma boa. Eu não tinha pensado nessa possibilidade do hotel, mas sim, porque tu pode agora reutilizar essa energia que ia ser jogada para o exterior, tu pode reutilizar ela para aquecer água, e essa água ser usada em sistema hidrossanitário. Ah, eu não sei como fazer isso no Energy Plus, tá? Eu teria que parar e olhar e entender como faz essa transformação de energia recuperada para água quente sanitária. Mas seguramente tem como fazer. O... e no Energy Plus, a princípio, se a pessoa quer simular um sistema com VRF, aquele template é só o que precisa de objetos, sim, e depois no IDEF expandido que vai ter o resto dos objetos, ou precisa ter alguns outros objetos-chave ali para fazer esse template do VRF funcionar? Não, é só aqueles dois ali para o básico, né, funcionar. Eu, particularmente, primeiro faço o template e depois eu vou trabalhar no expandido. Depois de toda a base pronta, eu trabalho no expandido para mudar as curvas e talvez alguma outra coisinha que seja precisa ali. Ah, eu lembro que quando eu comecei a simular em 2012 até 2014, o VRF não tinha template. A gente tinha que fazer os nós, todo o sistema de controle, pelos branch e nodes, todos aqueles objetos ali, era bem complexo, era chato. Levava dias. Agora é questão de minutos. O Caio está perguntando aqui se tem algum exemplo de uma simulação com Energy Plus, de VRF, Caio. Tem sempre, eu posso, depois a gente pode conversar, eu te ensino como fazer, eu te mostro, mas eu não sei se tu sabe que ali no example files da pasta do Energy Plus sempre tem os exemplos, né? Se isso eu não sabia, eu te mostro aqui, ó. Então, tá vendo minha tela? Eu não consigo ler o que ele Sim. escreve aí. Aqui, ó, no example files, tá? Na pasta C tem o Energy Plus, a pasta dele, e example files. Aqui tem exemplos de vários sistemas, tá? Vários exemplos aqui. Sobre o HTML dele, o HTML, ele vai te dizer qual exemplo tem VRF aqui. Vamos lá. Esse, esse, esse arquivo tem VRF, ou esse outro aqui também, que deve ser o mesmo. É o mesmo. Pode ir procurando qual sistema ou qual exemplo tem o objeto VRF. Né? Tu vai olhando como usar ele. Né? Teria que Não, ele não tem um descritivo de como usar, mas ele tem todo o sistema montado nesses exemplos aqui. Mas também, se Ô precisar de alguma Anderson, aproveita ajuda, que tá com essa pasta aberta, desculpa pode interromper. falar. Eu acho que é interessante aproveitar que essa pasta está aberta e mostrar também a documentação, porque o melhor amigo do simulador de Energy Plus eu Exato. acho que é o Input Output Reference ali É, e o Engineering Reference, não é? exato. Vou mostrar aqui, então. Aqui estamos. Aqui, ó. Opa, eu estou compartilhando? Não. Ainda não apareceu aqui. Aqui nessa Agora, pasta do acho que agora. C dois pontos, tem toda a documentação do Energy Plus, que seria o input output.
todos os dados de entrada e os dados de saída que a gente espera na simulação. Tem o que o Marcelo falou, que é as referências de engenharia. Então, aqui no Input e Output está como operar o software propriamente dito. E no Engineering Reference está toda a metodologia de cálculo, toda a matemática envolvida em cada objeto ou em cada tipo de modelo ali do Energy Plus. Você pode entrar por essa pasta ou no próprio Energy Plus, né, se tiver no IDF aqui, pode vir aqui em Help e escolher I/O Reference, ele vai abrir automaticamente também. Então, eu sempre consulto isso aqui, e eu acho que cada vez que eu simulo, pelo menos umas 2 vezes eu tenho que olhar nesse guia aqui. O Marcelo, por ser acadêmico, talvez utilize bastante o engineering também, né, Marcelo? Tem que ter as referências bibliográficas, metodologia de cálculo. Tem muita coisa que inclusive, que realmente a gente quer, a gente quer, por exemplo, citar o nosso modelo num artigo e a gente quer dizer da onde que vem a abordagem que a gente está usando. A gente vai no Engineering Reference, a gente descobre, essa aí é do handbook da ASHRAE, ou é um trabalho de tal e tal, fulano de tal, que vai estar ali nas referências do Engineering Reference, existe a metodologia utilizada e qual é o estudo ou a documentação em que eles se basearam. Eu acho que é fundamental também. Eu também uso muito e várias vezes eu volto para as mesmas coisas que eu já usei porque eu quero preencher de uma maneira diferente, eu quero entender como é que, como é que essas considerações são feitas. Então, eu acho que é sempre E, importante quando alguém vai aprender, antes de qualquer dúvida, dar uma olhadinha. Inclusive, eu nem uso tanto o PDF, porque eu tenho no meu favoritos a versão online, eu já clico direto ali no navegador e já vou já vai direto ao direto. ponto. O Mais perguntou aqui, o que seria o sistema expandido? Então é assim, ó, desculpa, posso errar a pronúncia do teu nome, tá? O sistema expandido, deixa eu abrir um sistema IDF aqui, normal. Ser o modelo expandido, né? Isso. A gente trabalha, quando a gente começa a fazer uma simulação em Energy Plus, ele abre um sistema IDF, um arquivo IDF. Esse arquivo IDF a gente trabalha em templates, tá? Esses templates é uma forma simplificada ou mais amigável de modelar um sistema. Então aqui é o VRF, a gente vai colocando os dados aqui, a gente não precisa informar nenhum nó, nenhum branch list, nada. A gente só define alguns valores determinados para evaporador e para condensador. Quando a gente simula isso, o Energy Plus cria um arquivo auxiliar, que ele se chama, em vez de .idf, ele é .expidf. E a gente chama esse arquivo de expandido. Nesse expandido, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é a condensadora VRF. Só isso aqui que a gente precisa imputar aqui. Já no expandido, aquela condensadora VRF, ela se transforma nesse sistema bem mais complexo. Acho que eu estou com errado aqui, deixa eu abrir. VRF. Aquela condensadora VRF, ela já se transforma nesse outro arquivo aqui. E aqui tem a unidade evaporadora. E a gente já vai ver que essa evaporadora ela tem vários nós, vários pontos de controle. Aqui já é a serpentina dela, serpentina de refrigeração, serpentina de aquecimento. Isso tudo a gente definiu implicitamente lá naquele outro arquivo. Aqui é a evaporadora. Então essa evaporadora aqui, que a gente só definiu alguns dados lá, ela já cria tudo isso aqui, ó, tá? E cada um
dessas linhas de comando, ela leva para outras linhas. Então, por exemplo, aqui, ó, a curva, ah, a, a curva de eficiência em função das cargas parciais do VRF a baixa carga parcial. Então, quando ela está trabalhando de 0 a 100% da carga nominal dela, ela vai utilizar essa curva aqui. Se eu for na curva, ela vai ser uma curva cúbica aqui, com o coeficiente fixo, né, a constante de 0,26, o coeficiente A que vai multiplicar o x de menos 1, vai multiplicar o x ao quadrado de 2. Isso tudo vai se transformar numa curva, e que vai funcionar de 0 a 1, ou de 0 a 100%, e vai modificar em função da temperatura. Então, o expandido ele tem muito mais dados. Ele tem os nós, tem de todo o sistema. Tá? Talvez se eu mostrar aqui um nó vai ficar mais fácil. Aqui. Aqui, mas... Se tiver alguém que saiba a página aí que tem a ver, ajudaria. Essa parte aí eu não manjo muito para te ajudar. Bom, mas cada sistema de ar-condicionado tem nós, que é o que vai estar o ponto anterior à evaporadora, o ponto posterior a ela, o anterior ao ventilador. Isso é um sistema dividido em nós, é assim que o Energy Plus trabalha. Ô, Anderson, tu usa algum software para visualizar esses sistemas, tipo um OpenStudio, alguma coisa assim? O Ou tu OpenStudio para costuma ir fazer modelo direto no Energy 3D, né? Plus? E Eu não sei, eu acho que eles têm algum esquema, eu a vou te parte que é mostrar esquemática. Eu também não uso muito, na verdade. Mas eu sei que alguns softwares eles fazem esses esquemas esse é um do, sistema do pequeno sistema aqui, de vou te mostrar. ar-condicionado com os nós e conectando para facilitar o entendimento, não tem? É o arquivo Ou SVG. Daí ele vai abrir aqui, ó. É isso aqui que tu estava perguntando? é, é, eu nem sabia que ele gerava esse arquivo, na verdade. Ele abre no Internet Explorer. Mas aqui cada um desses sistemas é uma evaporadora. Aqui é o sistema de ventilação de ar externo. Então é o arquivo SVG, Marcelo. Ele gera automático e ele vai fazer todo o sistema de AVAC. Ó, a mais usava o Ah, OpenStudio para ver os nós. Eu nunca usei dessa forma. Mas talvez por lá acho que fica mais fácil. Eu só uso o plugin do OpenStudio para fazer o modelo 3D. sim. Ah, tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Quando fala da eficiência do sistema de ser 3,5 a 5,5, eu acho, Aham. é eficiência, é eficiência só digamos, da máquina, ou é o sistema como um todo, considerando também os ventiladores e a torre e tudo mais? Tá. Aí entra os catálogos dos fabricantes, eles consideram o consumo de um sistema como um todo. Mas o sistema como um todo entra só as evaporadoras e os ventiladores dela, e a condensadora com o seu compressor e o seu ventilador. Não entram sistemas auxiliares como bombas, não sei, pode haver alguma bomba ali, ou sistema de ventilação de ar externo, de exaustão. É só o sistema VRF como um todo, ensaiado em laboratório. Já o Energy Plus, o COP dele, ele desconta o valor dos ventiladores das evaporadoras. Não sei se fica claro isso. É assim, ó, eu vou fazer uma... Então, ele aumenta, então fica maior o copy. Fica maior o COP do Energy Plus, né? Ficaria assim, ó, Marcelo. Uhum.
o COP do fabricante é igual à capacidade térmica dividido pelo consumo energético, pela potência elétrica, né? Então, se eu estou gerando 3.000 watts de capacidade térmica, um TR, e estou consumindo 1.000 watts, né, 1 kW, para transportar essa capacidade térmica, meu COP é de 3. Já o COP do Uhum. Energy Plus, ele é um pouco diferente. Ele vai fazer a capacidade térmica dividido pela potência elétrica menos a potência dos ventiladores das evaporadoras. Então, o COP do Energy Plus é maior que o do fabricante. Então, acho que seria importante para alguém que for modelar e quiser realmente buscar um sistema eficiente, considerar que tem tudo isso que tem que ser levado em conta na hora de. Pois pode ser relevante, eu acho que para a eficiência do edifício como um todo, né? Exato, porque os ventiladores, né, num sistema BRF, eles consomem bastante energia. Eles têm os ventiladores pequenos, as evaporadoras, são os ventiladores Sirocco, uma eficiência muito baixa. Então, ah, eles precisam de muita energia para transportar a mesma quantidade de ar que um ventilador centrífugo, por exemplo, né? Então, é importantíssimo ter essa noção de tanto de eficiência de ventilador como funcionamento. Outra, aproveitando aí a sua dica, aqui ó, no sistema VRF, no Zone, ele tem um ponto que é muito importante aqui, ó. Esse aqui, o Operating Mode do ventilador, tá? Isso é importante a gente perguntar para o fabricante ou mesmo observando um sistema funcionando, e quando a temperatura da zona for atingida, o que vai acontecer com o ventilador da evaporadora? Ele vai desligar ou ele vai continuar funcionando, mas sem o refrigerante estar passando por ali? Ele só está mandando um ar, não vou dizer ar quente, mas um ar que não está resfriado. Se ele continuar funcionando, ele é um ventilador contínuo. Então, esse valor aqui tem que ser igual a zero, ou igual a 1, perdão. E o ventilador sempre fica funcionando, independente se ele está funcionando evaporador ou não. Se ele for um ventilador que ele cicla, um cycling fan, quando ele chega na temperatura da zona, ele desliga o ventilador e desliga a evaporadora, daí o valor aqui tem que ser zero. Então, se a gente não mudar isso aqui, o impacto que tem no final do ano, né, da simulação anual, é muito grande. O sistema VRF ele pode ser, às vezes, menos eficiente que o sistema 8 da ASHRAE. É um sistema de água gelada bem pouco eficiente. Então, é importante cuidar disso aqui, tá? Legal. E também a eficiência, né, dos ventiladores aqui. Esses dados aqui de ΔP e a eficiência do motor e a vazão são dados de catálogo. O resto a gente calcula a eficiência aqui em função da potência. Beleza, eu acho que ninguém mais mandou pergunta, já deu o horário também. Obrigado, Felipe Acosta, aí, que está assistindo a gente. Nosso, nosso Obrigado, Felipe. presidente. Chefe. E mais uma vez, obrigado a todos que participaram. E obrigado, Anderson Led. Espero que a gente continue com as parcerias, que a gente pretende no ano que vem continuar com essa série de webinars. A gente vai conversar com o professor Alberto Hernandes, que representa o IBEFSA Brasil aí, para continuar trazendo assuntos relevantes aí para a nossa área. E então fiquem ligados aí e até a próxima. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado a todos por participarem. Eu deixei meu e-mail ali no chat, caso tenha alguma dúvida ou que eu possa ajudar aí com a simulação. Eu fico à disposição de vocês. Obrigado a todos. Valeu, boa noite.